primeira coisa que você quer fazer é pedir para aquele que já foi abençoado por essa casa, que se converteu aqui, ou que de algum outro modo foi tocado neste lugar pelo Senhor, fique em pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa casa foi um lugar de muitas e muitas conversões, de muitas e muitas transformações. Nesse dia especial, o Senhor, Ele preparou para cada um de nós, como igreja, vamos invocar e adorar o nome daquele que de fato é o dono de todas as coisas e de todas as coisas que aconteceram nesse lugar durante esses 50 anos. Eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito nessa casa e ainda vai fazer. Então, nesse momento, nós vamos adorar o Senhor através das nossas orações. Você que é grato ao Senhor pelo que o Senhor fez na sua vida neste lugar. Então, nesse momento, nós vamos adorar o Senhor através das nossas orações. Você que é grato ao Senhor pelo que o Senhor fez na sua vida neste lugar, levante a sua voz e adore ao Senhor nesse momento. Pai, te louvamos pela graça, imensa graça de sermos escolhidos, Senhor, por Ti. É o Senhor que nos trouxe até este lugar, Senhor, é o Senhor que nos permitiu, Senhor, Te conhecer, Papai, por isso Te somos gratos, Senhor. Nós sabemos que nada vem de nós mesmos, Senhor, mas somente pelo Senhor é que nós temos e podemos qualquer coisa, Senhor. Nós não confiamos em nós mesmos, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Tudo vem de Ti, tudo provém de Ti e tudo é para Ti, Senhor. E que assim sempre seja nessa casa, Senhor. Que o nome do Teu Filho sempre seja glorificado neste lugar, Papai do Céu. E que a Tua presença seja real a cada instante nas nossas vidas e na vida dessa igreja, Pai. Eu Te louvo, Senhor, porque eu tive a oportunidade, Senhor, de aqui Te conhecer, de casar aqui, Senhor, de ter os meus filhos e eles serem consagrados a Ti neste lugar, Papai. Eu Te louvo, Papai, porque eu tive essa bênção, Senhor, mas os meus irmãos também tiveram grandes bênçãos neste lugar, Papai. E não é nós, não é por nós, Papai, é somente por causa da Tua presença, Senhor. Hoje nós ouvimos tantos relatos de tantas pessoas que choraram, lembrando de tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar, Papai. Mas é sempre por causa do Senhor, Senhor. Por isso louvamos, Te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor ainda vai fazer neste lugar, Senhor. E nesses 3 dias de comemoração, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa casa, Senhor. E aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Pai, que entrarem aqui nesses dias, possam conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que transforma e transforma os corações, que, ó Deus, impacta as vidas, Senhor, e tira ele da lama e leva para a glória eterna do Seu reino, Senhor. Te louvo e Te exalto, Senhor, por esse dia maravilhoso. E Te pedimos, Papai, nos abençoe e seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amados. Vamos aplaudir a Ele. Esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias. Nós vamos fazer algo que a gente já não faz há muito tempo, né? Que é a gente ler a palavra responsivamente. Acho que a gente faz muito tempo que a gente não faz isso nessa igreja. Por causa das versões, né, que são diferentes, mas a gente vai ter a versão aqui, vai dar tempo de colocar a versão? Vai. Salmo 126, então eu vou ler o versículo 1, os irmãos 2 e daí por diante, ok? Amém? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Os que semeiam lágrimas cegarão com alegria.
quantos e quantos já semearam com lágrimas nessa igreja? Os nossos pastores, os nossos líderes, e quantos semearam nesse lugar? E houve um grande pleito. Eu vi o vídeo do pastor já essa semana passada, domingo, e a gente viu um período tão grande dessa igreja, onde tinha mais de 100 pessoas numa sala de batismo. Imagina, uma sala de mais de 100 alunos de batismo. Então, mas isso foi fruto da oração do pastor, fruto da oração da igreja, fruto de muitas pessoas que se dedicaram e oraram e semearam com lágrimas, e depois veio a colheita. Esse é um exemplo para as nossas vidas. Nós precisamos buscar essa presença do Senhor, como essa geração abençoada daquele tempo que não media esforços. Eu lembro de uma história que minha mãe contava, que muitas vezes o pastor Jaime saiu daqui e ia, acho que lá, não sei se era na casa do irmão, fugiu o nome do irmão aqui, eu sei que era numa linha, lá no 4, a pé. É pinto de farinha, isso aí só não esquece, né? A pé para isso, casal, abençoados, para levar a palavra do Senhor àquela família, para estar ali com eles. Você imagina, sair daqui a pé? Hoje a gente não faz mais isso, né? Também a gente tem os veículos, mas a gente não tem mais essa vontade de glorificar a Deus através dessas nossas atitudes. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que semearam com lágrimas. É eles que fizeram a história dessa igreja. É eles que nós queremos glorificar a Deus pela vida de cada um deles nesse dia. Amém? Antes de passar o vídeo, eu vou pedir para a irmã Alcimara. Ela vai dar pode sentar, Marcos, bem rapidinho. Ela vai dar um aviso. E aí depois da irmã Alcimara, eu vou pedir para os meninos soltarem o vídeo. O vídeo do nosso aniversário. Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Salmo 34:1 é o convite e a divisa dos ministros de música. E hoje nós somos convidados a celebrar os 50 anos dessa igreja cantando, e de uma forma muito especial. Hoje é a história da segunda igreja. Não pode ser contada sem pensar no SEBAC. Porque dos 50 anos dessa igreja, há 13 anos, essa igreja cedia o Seminário Batista Centro de Rondônia. E nós louvamos a Deus. Nós queremos passar isso a você. Você vai ler o que está aí. E enquanto eu disse assim, não deu nem tempo de eu sentar ali, ele já me chamou. E durante 13 anos, irmãos, o SEBAC tem escrito juntamente com essa igreja uma linda história. Nosso propósito inicial era preparar obreiros da terra, com professores da terra, para abençoar Rondônia. E somos gratos ao Senhor, que tem conseguido nos manter em pé. Ano passado nós anunciamos que o SEBAC estaria encerrando as atividades, mas aprove ao Senhor uma nova caminhada. As novas turmas estão abertas, e dessa vez de uma forma diferenciada. Os veteranos, cadê o Leonardo? Vá. Você vai ler? Leia aí. A Segunda Igreja Batista, somos imensamente agradecidos ao Senhor pelos 50 anos de proclamação do Reino de Deus através do ministério dessa amada igreja. O Seminário Batista Centro de Rondônia, SEBAC, é grato pela oportunidade de também fazer parte dessa linda história de serviço, dedicação, amor e cuidado demonstrados por cada um que tem feito parte da CIB. Que nos próximos anos essa parceria seja fortalecida na comunhão e na graça do Senhor. Contem sempre com as nossas orações, cooperação e zelo no desempenho da mais nobre missão,
preparar obreiros aprovados para proclamar e testemunhar as verdades daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua luz. Amém? Pedir para os meninos passarem o vídeo de abertura do nosso aniversário. Há 50 anos, em meio a uma derrubada de mata, Deus começou a escrever uma história de fé. Ali nascia a segunda Igreja Batista de Ji-Paraná. Por meio da coragem e da dedicação da família formada por seu auxiliar José da Silva, sua esposa Rainha dos Alves da Silva e seus 8 filhos. 5 décadas depois, o amor, a fé e a fidelidade dessa família continuam ecoando, alcançando vidas e anunciando o Evangelho de Cristo. Segunda Igreja Batista de Ji-Paraná. Uma igreja viva, gerando vidas. Aleluia. Antes de chamar já o pastor Jaime, eu queria aqui agradecer a presença de todos que estão nos visitando, né? Primeiramente, eu queria pedir para os irmãos que estão nos visitando ficar em pé. Bem rapidinho, os que estão nos visitando. Glória a Deus. Bastante gente, né? E o que nós dizemos para eles, amados? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí eu queria aqui destacar a presença de alguns pastores, né? Pastor Jaime, que está com a gente. Pastor Wendry, Pastor Del, né? Que vai estar ministrando amanhã. Pastor Miguel, né? Pastor também que foi membro da nossa igreja. Pastor Gentil, pastor da Igreja Memorial. Pastor João Batista. Pastor João Batista, lá no fundo. É um prazer ter vocês aqui conosco nesse nosso aniversário. Vou convidar o pastor Jaime, que vai ficar... Pode subir, pastor. Glória a Deus. Bom, pastor. Glória a Deus, amados. O pastor Jaime foi uma bênção para essa igreja. O dia que o pastor Jaime se despediu daqui, essa igreja caiu em prantos, né? Não esqueça até hoje. Chorei tanto o dia que o pastor Jaime foi embora. Mas ele nos abençoou muito. E a gente é muito feliz pelo tempo que ele esteve aqui conosco. E ele vai estar com a palavra agora. Vai estar regendo os nossos corinhos. E é um momento feliz para as nossas vidas, pastor. Obrigado. Ter você aqui de novo com a gente. Amém? Obrigado, Deus. Fica à vontade. No programa está o hino. Em 1836, por Donald Trump, esse hino é uma súplica dos filhos ao seu Deus. Uma oração em forma de música que nos lembra que sobre o cuidado do bom pastor encontramos abrigo, cura, proteção. Cantemos o hino 152, Pastor Divino. A igreja se coloca em pé, em nome de Jesus, e toda a congregação cantando para a glória de Deus, cantando com os lábios, com o coração e com a alma, louvando ao Senhor. Ouve-nos, Pastor Divino. Deseja buscar
Composto em 1861 por Sarah Poulton, o hino Amor Fraternal foi escrito por uma missionária e escritora que colaborou na obra missionária aqui no Brasil ao lado do seu marido, Robert Cayley. O hino destaca a unidade da igreja, o perdão, a compaixão e o amor cristão. Inspirado na oração de Jesus em João 17, cantemos o hino 381 do cantor cristão Amor Fraternal. E a igreja canta expressando a mensagem deste hino: amor fraternal, união, comunhão, amor verdadeiro, amor de cristão, amor que ultrapassa as barreiras, amor que leva vidas ao reino do céu. Cantemos Amor Fraternal 381. Escrito por Robert Edward, um clássico dos hinos brasileiros que nos lembra da nossa identidade. Somos o povo chamado a erguer a bandeira da fé, e ele nos desafia a permanecer firmes, unidos em Cristo e pronto para levar a luz do Evangelho ao mundo. Cantemos o hino, o estandarte, 456 do cantor cristão. O estandarte desta igreja. Aqueles que cantam outras vozes deste hino podem cantar livremente. Soprano, contralto, tenor, baixo, podem cantar, ok?
Não é Elzimar. Então vamos lá, meus amados irmãos. Esta tarde desta igreja, levantemos em Tem mais uma estrofe, irmãos. Essa não pode deixar de cantar, não. Viu? Graça e glória te pertence, ó esposa do Senhor. Viu? graça e glória te pertence, ó esposa do Senhor. Nascido da inspiração do poeta sueco Carl Bomberg, ao contemplar uma tempestade seguida de um pôr do sol, este hino é uma profunda exaltação à grandeza de Deus na criação e no plano da salvação. Ele nos convida a contemplar as obras do Senhor e adorá-lo de todo o coração. Cantemos o hino 526, Grandioso és tu, da harpa cristã. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o teu
Os irmãos estão em liberdade para se assentar. Em 1873, escrito por Horatio Spafford, que perdeu suas 4 filhas em um naufrágio terrível. Ao passar de navio pelo exato local da tragédia, Deus consolou seu coração e ele escreveu: sou feliz com Jesus. E hoje cantamos da mesma fé que vence qualquer dor. Então, cantemos o hino 398, Sou Feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vida eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Nós assumimos o pastorado da igreja no ano de 1986 e saímos em 2010.
24 anos, nós ficamos aqui com a igreja. Aqui, irmãos, nós, como eu disse no início, nós aprendemos muito. Aprendemos com os irmãos. Aprendemos com as nossas falhas. Perfeito. Falhávamos e consertávamos para não falhar mais naquele ponto, e fomos aprendendo. E aqui nós criamos os nossos filhos. Nossos filhos cresceram aqui. Hudson, Wesley, Wendley, Jaime Kerley e Stephanie cresceram aqui na segunda igreja. E na realidade, irmãos, que nós tivemos um ministério aqui na segunda igreja, um ministério abençoado. Mas por que não teve lutas? Não tivemos lutas? É claro que tivemos muitas lutas. Perfeito, foram muitas lutas. Só tem o seguinte: todas foram superadas. Todas foram superadas porque nós estávamos unidos com os amados irmãos, e os irmãos unidos comigo, com o nosso ministério. Por isso nós superamos todas as lutas. Perfeito. E Deus foi abençoando. Ele foi só abençoando. Durante todos esses 24 anos, nós primamos na pregação do Evangelho, nós primamos aqui no ensino da palavra, primamos nas visitas, em visitar, porque naquele tempo, vejam só, naquele tempo, pastor visitava muito. Hoje não, hoje a gente não visita muito mais não. Muda, meus irmãos, a realidade muda. A realidade vai mudando. Perfeito? E às vezes aquela visita que nós fazíamos lá na casa para aconselhar, para ajudar, para orar lá, nós marcamos lá no gabinete para aconselhamento e orar ali no gabinete. Então a realidade muda, mas naquele tempo era visita e visitas mesmo. O Doerte começou a falar aqui, não é? Mas era real. Eu e Marli, nós saíamos daqui, da T10, onde era a nossa casa, que nós morávamos, nós atravessávamos a cidade, passando lá perto do CESP, indo lá para o irmão José Pinto de Farias, visitar os irmãos, orar ali na casa dos irmãos, com eles. Passávamos lá, almoçava com eles, aquela família maravilhosa, irmão José e irmã Maria, que estão na glória, não é? E como aquilo era bom, e nós voltávamos alegres, a pé, atravessava a cidade, vinha embora para casa. Nós saímos daqui, íamos lá aonde mora ou morava o saudoso irmão Neném, mas a irmã Marinha, nós íamos lá a pé também, andando, irmãos. E em outros lugares nós íamos também a pé. Eu não me lembro se nós fomos a pé lá na 102, eu não me lembro, porque era muito longe também demais, né? Mas nós íamos a pé, andávamos muito mesmo. Perfeito? E andava essa cidade, e em especial Nova Brasília, BNH, para aí afora tudo, nós andávamos visitando. Então nosso ministério pautou nesta área. Agora hoje não. Hoje a realidade, como eu disse, mudou. A realidade é outra, viu? Mas só tem uma coisa, irmãos.
nós pautamos o nosso ministério aqui também, no amor. Viu, meus filhos? Pautamos o nosso ministério no amor. Que nós amávamos os irmãos demais e amamos. Estou vendo a irmã Roseni ali olhando para cá, viu? Essa coisa linda, não é? Então nós pautamos nosso ministério no amor, meus irmãos. E continuamos pautando no amor. Porque nós gostamos de amar as nossas ovelhas. Gostamos de amar. Gostamos de abraçar as nossas ovelhas. Até beijar as nossas ovelhas. Gostamos. Com amor. Amor cristão. Viu? Amor fraterno. Então nosso ministério foi pautado no amor pelos irmãos. Durante esses 24 anos. Não tivemos um ministério fácil, como eu disse. Foi com lutas, mas abençoado. Muito abençoado, meus irmãos. Amados irmãos, veja só. Marcar o nosso ministério aqui. A comunhão que nós tínhamos. Nós marcávamos culto matutino bem cedinho, ainda com escuro. Chegava, mas tinha tanta gente na igreja para orar. Ah, que coisa maravilhosa, irmãos. Isso era constantemente. Oração, oração e ação. Oração e ação. Perfeito? E isso tudo marcaram o nosso ministério na segunda igreja batista, irmãos. Marcaram aqui o nosso ministério. Mas olha, nós tivemos o privilégio, durante 24 anos, nós batizamos, faltando poucos para 800 batismos, nós realizamos aqui. Viu, irmãos? Faltou pouquinho. 796 batismos. Faltou 4 para 800. Durante 24 anos. Durante 24 anos. Deus marcou o nosso ministério. E tudo isso marcou o nosso ministério com os irmãos aqui. Perfeito. E agora, para terminar, eu quero falar para os irmãos que uma das coisas que marcou o meu ministério aqui na primeira igreja, além do amor para os irmãos, além de tudo que eu já falei aqui, é que nós tivemos uma escola bíblica dominical com 380 alunos. 380 alunos. Marli era diretora. E eu era professor da classe de discipulado para o batismo, que eu sempre primei. Viu? Sempre primei para essa parte. Eu era professor do discipulado para o batismo. Tínhamos uma escola com 380 alunos. E tínhamos uma classe, a única igreja que eu pastoreei no meu ministério, de 52 anos. No meu ministério de 52 anos. A única igreja que eu pastoreei, que eu pude ter uma classe de 120 alunos novos convertidos, foi a segunda igreja batista. Eu tinha uma classe no templo velho que ficava ali. A sala era só para os novos convertidos, irmãos. 120 alunos. Aí
tirávamos 40, 50, batizava, daí a pouco tinha mais de 100 outra vez. Então isto tudo marcou o nosso ministério aqui na Segunda Igreja Batista. Hoje, nesta oportunidade, a Segunda Igreja está comemorando o seu cinquentenário. 50 anos de vida, 50 anos de existência. Marchem firme, meus irmãos, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O trabalho da igreja não é vão. Vão firme, meus irmãos, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Ele é dono da igreja. Marchem de cabeça erguida, firme, erguendo a bandeira do Evangelho e levando a mensagem que salva, até que Jesus volte. Que esta igreja seja a igreja que viva o seu slogan, que diz: uma igreja viva, gerando vida. É isso mesmo? Vamos falar junto. Uma igreja viva, gerando vidas. Continue para a glória de Deus. Amém? Amados, agora nós vamos para um momento bem especial. Nós vamos ter a apresentação de um bebê no nosso aniversário. E aí eu queria convidar a Pamela, que é a mãe, o pai. Os familiares já podem vir também, aproveitando, né? E o pastor, o Endren, que vai estar fazendo essa apresentação. É claro que não podia deixar, né? Seu Endren vai apresentar o bebê da Pam. Eu vou passar a palavra para o Endren. Graças e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Vamos chegar um pouquinho para cá também, ó, para sair mais legal na foto, né? Esse é um momento muito especial, queridos. Diante de Deus, esse não é um momento de um cumprimento de um simples ritual. Não. Esse é um momento onde, diante de Deus e diante de todos os poderes na face da terra, aqueles que receberam a autoridade dada por Deus para cuidar, criar Pedro, estarão consagrando Pedro ao Senhor. Alguns fazem por fazer, mas como eu disse, esse é um momento muito especial, porque Deus, Pamela e Léo, quando olhou lá do céu, viu condições em vocês para criar essa joia preciosa nos caminhos do Senhor. E esse é o momento em que vocês fazem esse compromisso com Ele. Esse é o momento em que vocês entregam, mas não de uma forma irresponsável como alguns fazem. Entregam para Deus, não. Eles estão entregando Pedro ao Senhor e assumindo o compromisso de criá-lo nos caminhos do Senhor. E até quando envelhecer, não, em nome de Jesus, não simplesmente se esquecerá dele, mas também não se desviará dele, dos caminhos do Senhor.
E eu quero, queridos, pedir que vocês se coloquem em pé em nome de Jesus. Nós, quando olhamos para um bebê, nós percebemos a fragilidade e a dependência. A Pamela agora há pouquinho ali falou assim: eita, essa é a vida de mãe. Levanta ou senta-se para levantar-se, porque já saiu para lá para acudir o Pedro. Ele é totalmente dependente. E essa dependência é onde Deus então confiou Pamela e Léo para que o instrua nos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, eles estão fazendo esse compromisso diante do Senhor. E eles então escreveram esse compromisso. E diante da igreja, diante de Deus, eles estarão selando esse compromisso. Eu quero que o Léo agora, então, leia com bastante entusiasmo este compromisso que você faz diante de Deus. Graças a Deus, irmãos. Hoje, diante do Deus, Senhor dos céus e da terra, hoje, diante do Deus, Senhor dos céus e da terra, e na presença dessa igreja, apresentamos o nosso filho Pedro ao Senhor com gratidão, reconhecendo que Pedro e Elisa pertencem a Ele e que somos apenas mordomos na missão que Deus nos confiou. Conscientes também que eles são a nossa responsabilidade e que assumimos o compromisso de criar os nossos filhos segundo a palavra de Deus, sabendo que nenhuma herança é mais valiosa do que conduzi-los ao conhecimento de Cristo e ao amor pelas Escrituras. Nos comprometemos a ensinar diligentemente a palavra do Senhor, falando dela no nosso lar, e enquanto ainda não puderem ler, nos comprometemos em ler a Bíblia para eles. E quando aprenderem, os incentivaremos a fazer das Escrituras seu alimento diário. Nos comprometemos a instruí-los nos princípios bíblicos, vivendo diante deles um testemunho coerente com o Evangelho. Nos comprometemos a priorizar o seu crescimento espiritual acima de qualquer conquista terrena. Buscaremos oferecer boa formação intelectual, profissional e humana, mas não permitiremos que isso ocupe o lugar que pertence somente a Deus. Nos comprometemos a orar por eles e com eles, ensinando-os a depender do Senhor em todas as coisas. Nos comprometemos a congregar fielmente com essa igreja, ensinando os nossos filhos a amar esta igreja, a participar da comunhão dos santos, a servir com alegria e exercer os seus dons para a glória de Deus, para que compreendam que a igreja não é apenas um lugar que se frequenta, mas sim a representação do corpo de Cristo, a família da fé da qual fazemos parte e devemos servir com amor e fidelidade. Nos comprometemos a discipliná-los em amor, conforme ensina a Escritura, corrigindo com graça, firmeza e sabedoria, conduzindo sempre ao arrependimento e à esperança encontrada somente em Cristo Jesus. Nos reconhecemos, contudo, que somos incapazes de cumprir esse chamado pelas nossas próprias forças. Por isso, dependemos diariamente da graça de Deus e da ação do Espírito Santo, para que o nosso lar reflita o Evangelho e para que nossos filhos, no tempo do Senhor, sejam conduzidos ao arrependimento, à fé em Jesus Cristo e ao compromisso pessoal de segui-lo, testemunhando essa fé pelo batismo por uma vida de obediência. Esse é o compromisso que assumimos hoje diante de Deus e diante dessa igreja, para a glória do Senhor e para o bem dos nossos filhos. E não está escrito aqui, mas nós contamos também com o apoio da igreja, porque sem o apoio de Deus e da igreja não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Estendam suas mãos para cá, queridos. Vamos consagrar o Pedro ao Senhor. Deus eterno, nesse momento, Pai, diante do Senhor, diante de todos os poderes da face da terra, Pai, na autoridade que o Senhor concede a Pamela e Leonardo, e nós, Senhor Deus, agindo como ministro do Evangelho, juntamente com a Tua igreja, Senhor Deus, consagramos Pedro ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, dentro em breve,
ver Pedro, Senhor Deus, recitando versículos, pregando a palavra, sendo um instrumento do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, usa a tua igreja, usa os vovôs, vovós, tios, primos. Em nome de Jesus, que todos nós, Pai, tenhamos condições dadas pelo Senhor para estarmos juntos com Pamela e Leonardo, Senhor Deus, instruindo, ajudando, Senhor Deus, em nome de Jesus. E mais uma vez, Pai, na autoridade que o Senhor concede à tua igreja, aos papais e a nós, como ministro do Evangelho, consagramos Pedro ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu segurar. Aqui. Vamos tirar foto, né? Os irmãos podem se assentar, queridos. Glória a Deus. Chega para cá, chega para cá. Eu estou aí? Glória a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Russell Carter, após ser desenganado pelos médicos e experimentar uma cura divina, este hino é um cântico de confiança inabalável. Ele nos lembra que as promessas de Cristo Jesus, o nosso Senhor, elas são uma rocha segura em meio a qualquer tempestade da vida. Cantemos o hino do cantor cristão 154, firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos céus do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue maravilha. Verdade voltarei sempre. Firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme sim, nas promessas de Jesus, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia
de Jesus, firme nas promessas de Jesus. É o mestre, firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Mas que coisa. Esse é um dos meus preferidos, tá? Composto por Martinho Lutero durante o desafio da Reforma Protestante, este hino, ele é baseado no Salmo 46. Tornou-se o maior cântico da fé evangélica. Ele nos lembra que, embora o inimigo e as tribulações tentem nos derrubar, o nosso Deus, ele é uma fortaleza inabalável e jamais falha. Convido toda a igreja a ficar de pé, para que juntos nós cantemos o hino 323 do cantor cristão Castelo Forte. Queria que o irmão Alzimar viesse para reger esse hino para mim, Alzimar. Quero convidar o irmão Alzimar para vir reger este hino para mim. Ai, ai, ai. Tá vendo o que é que dá o improviso? Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. O seu poder vem pros céus, em todo lance agudo. Com fúrias perdidas
bênção. Pode assentar, meus amados irmãos. Vou dar só uma palavrinha aqui e a palavra fica com o Doerte ou com quem for de direito. Amados, esta noite eu estou muito feliz. Há muito tempo que eu não canto com a igreja e com o som de um órgão tocando. E como foi maravilhoso. A organista irmã Leia tocando. Como foi maravilhoso. A gente ouvia esse baixo de pedal tocando, não é? O sonido lindo, não é? Roncando esse baixo de pedal e os teclados tocando. Que coisa maravilhosa. Que Deus continue abençoando a minha mana, não é? E tem uma coisa, ela passou muito tempo sem tocar, porque o órgão dela atrapalhou e ficou muitos anos, não é? O Kiel e os meninos demoraram muito mesmo para poder comprar esse órgão para ela, né? Demoraram demais, não é? Então agora, mas olha como que ela tocou bonito, né, irmãos? Para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Como diz o velho dizer, não é, irmãos? Popular. Ela arrasou para a glória de Deus. Amém? Aplaude ao Jesus. Aleluia. Oi, vamos deixar falar, né? Graça e paz a todos que estão aqui, amém? Eu aqui hoje estou acabando de realizar o sonho que os meus filhos me fizeram. Eu, na verdade, sonhava com isso. Na semana que aconteceu isso, irmãos, eu não sabia. Todo mundo guardou um silêncio tremendo de mim. Mas uma coisa eu digo para os irmãos. Eu sentia isso. Minha cunhada estava lá em casa. E eu disse para ela, eu tenho saudade do órgão. Meu filho trouxe um órgão pequeno aqui, um mini órgão, mas ele sempre dá problema e é poucas teclas, não dá para fazer o que um órgão completo faz. Mas eu, na verdade, tenho saudade de tocar o órgão. E quando eu venho à igreja, eu sinto falta ainda, irmãos. Já tem 12 anos que nós estamos lá no sítio na Gleba G. E já tinha muitos anos que a igreja não tinha o órgão, né? Da igreja estragou. Trouxemos o meu aqui numa temporada de um coralzinho que o Leondas fez aqui. Queria que eu tocasse o hino do Inário. Ficou aqui também, levou água lá atrás do castelo, estragou. E agora os meninos me fizeram esta surpresa tão tremenda, irmãos, para testar se o meu coração estava bom, né? Mas graças a Deus por isso, irmãos. Louvo a Deus pela igreja, louvo a Deus por cada um dos meus filhos, minhas noras, meus genros, meu esposo, meus netos. E aqui eu digo mais uma vez, muito obrigado. Meu Deus, muito obrigado. Não tenho mais palavras. Obrigada. Glória a Deus. Todo mundo está com risão, né? É um dia muito especial. E a gente vai encerrar agora. E a gente vai encerrar honrando aqueles que sustentaram essa igreja. É claro que Cristo é o sustento, né? Mas Ele usou pessoas para fazer isso. E
Em nome de toda essa que nós chamamos de terceira idade, eu queria convidar aqui a irmã Rosini. Vem cá, amada. Nossa terceira idade, eu vou pedir para os irmãos da terceira idade ficar em pé, que fizeram parte ou são partes dessa igreja, amados. Bem rapidinho. E eu vou convidar o pastor Miguel, pastor que foi membro aqui também. E nós queremos honrar esses amados, na pessoa da irmã Roseni. Pode ficar em pé, amados. Aí, terceira idade, né? Que fizeram parte dessa igreja ou fazem parte dessa igreja. Eu posso falar que eles foram sustento porque eu vi de perto, amados. E Deus abençoou muito essa igreja através desses irmãos. Então eu vou estar pedindo aqui para o pastor Miguel orar pela vida desses amados. E também fazer a oração apostólica no final. E no final a gente vai estar em liberdade. Amanhã, amados, eu vou pedir para os irmãos da igreja, principalmente os adolescentes e os homens, ficarem de olho. Se a igreja estiver muito cheia, a gente levanta, dá, e a gente vai dar liberdade para os outros se sentarem, amados. Para que a gente sabe que amanhã vai ter muita gente, então para que a gente consiga organizar direitinho a igreja, amém? Muito obrigado pela presença de todos. Pastor Miguel. Antes eu quero deixar minha palavra de parabéns à igreja, que também fiz parte alguns anos também, desses 50 anos, né? E que Deus abençoe, continue abençoando a igreja nessa caminhada, continuando a semear, porque semeando a esperança da colheita, né? Só semeando que se colhe. Então que os irmãos continuem firmes nesta caminhada cristã e na proclamação da palavra de Deus. Mas nós vamos orar, abraçando a irmã Roseni aqui, representando a terceira idade, que também faço parte. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela existência desta agência do Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque é o Senhor que tem sustentado a tua igreja, porque ela pertence ao Senhor. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus, é adquirida pelo alto preço, e por isso ela permanece. Por isso ela tem vencido barreiras, tem passado, Deus, por lutas, mas o Senhor tem dado vitórias, porque o Senhor é o Senhor da igreja. Pai, muito obrigado, Deus, pelos 50 anos de existência da tua igreja. Muito obrigado por todos os irmãos, aqueles que, ó Deus, começaram no início juntos aqui e que permanecem, aqueles que vieram chegando a cada ano, ó Deus, e que permanecem na tua igreja, e tantos outros, ó Deus, que fizeram parte desta igreja e que hoje pertencem a outras igrejas, fazendo parte do teu reino, ó Deus, a família do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem proporcionado à tua igreja, ó Deus, para que ela permanecesse firme. Ó Deus, muito obrigado pela vida do pastor Jaime. Ó Deus, porque o Senhor usaste teu servo nessa noite, mais uma vez, como tem usado, Deus, tantas outras vezes, e continuar usando como instrumento do Senhor. E continue abençoando toda a programação da tua igreja durante esses 3 dias. Deus, quando pastor Ender estará, Senhor Deus, ministrando a tua palavra, que o Senhor esteja falando através do teu servo. Pai, muito obrigado por tudo, ó Deus, que tem acontecido aqui nesta noite. Nós só temos a louvar e exaltar o teu nome. E agora, ó Deus, nós rogamos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando
na direção para os nossos lares, nos guardando, protegendo cada pessoa aqui presente. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor esteja conduzindo em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as santas consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus nosso Pai esteja com todo Israel de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus, amados. A gente está encerrando. Amanhã a gente tem um dia especial. Nós vamos ter o jantar, né, Su? Batismo. Eu convido todos os irmãos que estão aqui hoje que voltem amanhã, que estejam com a gente. E vocês estão em liberdade. Eu vou pedir só que os embaixadores do rei, os líderes pediram para que eles estejam na quadra fazendo serviço real, tá? Embaixadores do rei. Obrigado, amados, pela presença de todos. Amém.